Se buscamos desvendar a vida de Paulo de Tarso e o seu enorme significado para a história do cristianismo, devemos compreender todos os aspectos daquele primeiro encontro entre o perseguidor dos cristãos e o Espírito Jesus Cristo, na aridez daquela estrada de Damasco. Por toda a história cristã nesses 2 milênios que sucederam àquele fenômeno espiritual no deserto da Síria, fica evidente que Jesus tinha um profundo interesse em Saulo de Tarso. É unânime entre os historiadores que o cristianismo não se teria desenvolvido da forma e no tempo em que ocorreu, sem a contribuição deste discípulo que por suas ações iniciais foi considerado espúrio e desprezível, mas que futuramente revelaria ser um fiel apóstolo de Jesus para todos os povos. Atualmente, com os recursos epistemológicos e históricos trazidos pelo Espiritismo e a sua inequívoca demonstração da reencarnação, já nos é possível saber como o Espírito Jesus de Nazaré, valendo-se de Paulo de Tarso, espalhou num curto tempo de 3 décadas a sua nova religião, alcançando imediatamente 3 continentes: Ásia, Europa e África. Revelações trazidas pelo Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão mostram que esses 2 personagens estavam comprometidos com esse projeto mesmo antes de mergulharem naquela existência como espíritos encarnados, pois essa era a vontade do Criador. Entretanto, como alertava Jesus, a carne é fraca, e aquela nova encarnação não permitiu a Saulo de Tarso lembrar-se de início, com plena consciência, o seu antigo compromisso espiritual com Jesus. Ao mesmo tempo, descurando a vigilância para a influência nefasta do mundo espiritual em nossos pensamentos e atos, e movido pela vaidade sacerdotal, o jovem rabino caiu nas garras de espíritos inimigos do Cristo, avançando ferozmente contra o Salvador e os seus seguidores. Jesus de Nazaré, por sua vez, não obstante também mergulhado numa encarnação terrena, porque já era um espírito puro, manteve-se fiel à vontade do Pai e, após ressuscitar da morte na cruz, mesmo na qualidade de espírito, empenhou-se diretamente na realização daquele projeto, orientando pessoalmente a todos os seus discípulos, especialmente a Saulo de Tarso. No entanto, Saulo era um espírito vaidoso e orgulhoso, e negligenciando a vigilância contra esses vícios morais, foi impulsionado pela ação de espíritos inimigos da verdade. Por isso, sua conversão e o seu determinante trabalho na divulgação daquela boa nova só tiveram início após o hediondo escândalo por ele provocado contra o nome de Jesus e a vida dos primeiros cristãos. Não obstante este seu início desastroso, Jesus contava com aquele obstinado discípulo. Por isso, num divino beneplácito, resgatou-o dos domínios daqueles espíritos inferiores, realizando sua libertação espiritual sob o sol escaldante do deserto, trazendo de volta à sua consciência aquele compromisso de muito sofrer em seu nome. É o apóstolo quem relembra este seu momento de reencontro com o Espírito Jesus, sob a narrativa de Lucas no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 9 a 23. Quanto a mim, parecia-me necessário fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareu. Foi o que fiz em Jerusalém. A muitos dentre os santos eu mesmo encerrei nas prisões, recebi da autoridade dos chefes dos sacerdotes. E quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto, muitas vezes percorrendo todas as sinagogas por meio de torturas quis forçá-los a blasfemar. E no excesso do meu furor, cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Com este intuito encaminhei-me a Damasco com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia eu vi, ó rei,
vinda do céu e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: Quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, às quais te envio para lhes abrires os olhos e assim se converterem das trevas à luz e da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Quanto a mim, rei Agripa, não me mostrei rebelde à visão celeste. Ao contrário, primeiro aos habitantes de Damasco, aos de Jerusalém e em toda a região da Judéia, e depois aos gentios, anunciei o arrependimento e a conversão a Deus com a prática de obras dignas de arrependimento. É por causa disso que os judeus, tendo se apoderado de mim no templo, tentaram matar-me. Tendo alcançado, porém, o auxílio que vem de Deus, até o presente dia continuo a dar o meu testemunho diante de pequenos e de grandes, nada mais dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram o que havia de acontecer, que o Cristo devia sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O Espiritismo, esta ciência organizada pelo pedagogo francês Allan Kardec, esclareceu plenamente os mecanismos da mediunidade e das curas espirituais, tais como a que Jesus realizou em Saulo de Tarso naquele rápido encontro no deserto. O Livro dos Médiuns demonstra que a magna eficiência libertadora de uma vítima do jugo de espíritos trevosos pode se dar mediante a simples presença de um espírito verdadeiramente elevado. Este fenômeno, chamado por Allan Kardec desobsessão espiritual, ocorre em virtude da autoridade moral já conquistada pelos espíritos puros, de cuja presença se afastam aqueles ainda rebeldes à luz da verdade. Jesus já havia conquistado há milênios a pureza de sentimentos, comungando plenamente com o Pai e adquirindo a máxima autoridade moral frente a todos os demais espíritos habitantes da terra, encarnados e desencarnados. Tanto assim é que, poucos meses antes deste encontro com Saulo de Tarso, ele demonstrou sua capacidade de cura espiritual ao libertar um jovem endemoniado, atendendo às rogativas de um pai desesperado que acabara de constatar a impotência dos seus discípulos para aquela realização. Em Saulo de Tarso abundava a força da fé. Entretanto, a postura equívoca que o mantivera vinculado aos espíritos do mal que dominavam a atmosfera de Jerusalém naquele triste período da história, foi valer-se de uma fé dogmática e de uma autoridade meramente humana na sua equivocada defesa da lei de Moisés frente aos aterrorizados cristãos. Com essa postura, ele ficou prisioneiro desses espíritos, até que Jesus nele realizasse aquela humilhante, mas libertadora experiência mediúnica às portas de Damasco. A presença do Cristo junto de Saulo de Tarso naquele deserto afastou temporariamente os espíritos levianos que o dominavam, permitindo ao jovem doutor da lei abrir os seus olhos espirituais e contemplar a verdade do Cristo ressuscitado. O Espírito Jesus produziu um fenômeno mediúnico tão significativo que, além de o próprio Saulo conseguir vislumbrá-lo e ouvi-lo, seus acompanhantes também constataram o fenômeno, como ele testemunha em O Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 9. No caminho, pelo meio-dia, eu vi, ó Rei, vinda do céu e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues?
Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. Poucos meses antes deste encontro, após sua crucificação, cumprindo a promessa de reconstruir o seu templo em 3 dias, ou seja, de reorganizar neste curto prazo um novo corpo espiritual, Jesus apareceu ao incrédulo Tomé, permitindo que este o tocasse, comprovando ser ele o Cristo de Deus. Saulo de Tarso não precisou tocar em Jesus para sabê-lo vivo. Sua fé era tamanha que lhe bastou a sublime visão e audição daquele Espírito para imediatamente atender ao seu chamado e modificar completamente o alvo da sua fé, abandonando Moisés e assumindo o exemplo daquele Cristo Jesus. No entanto, se o fenômeno de libertação espiritual do apóstolo contou com a ação direta da divina vontade e da autoridade moral do Rabi Galileu, a continuidade da sua condição livre de obsessões espirituais iria exigir de Saulo de Tarso o exercício máximo desta sua nova fé, além do seu resignado testemunho diante do sofrimento, que ele experimentaria em toda a sua trajetória como defensor da verdade evidenciada naquele humilde Jesus de Nazaré. Aquela primeira experiência com Jesus seria para ele um novo paradigma de vivência espiritual. Após aquela lição no deserto, ele passou a vigiar com mais eficiência o determinante assédio que os encarnados sofrem da constante nuvem de testemunhas ao nosso redor. Plenamente esclarecido desta nossa realidade, e mesmo tendo sido flagelado diversas vezes derramando o seu sangue, o apóstolo iria confessar na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Após aquela sua libertação do jugo de espíritos trevosos realizada por Jesus, Saulo despertou para essa dominação nefasta que ele sofria enquanto autoridade no Templo de Jerusalém. O Mestre já havia ensinado aos seus outros discípulos como resistir a um impulso de inimigos espirituais naquele seu retiro na solidão do deserto, antes do início do seu apostolado em nome do Pai. Com o mesmo objetivo de exemplificar a necessária constante vigilância contra essa força, ele verteria lágrimas e suor de sangue durante suas preces no Horto das Oliveiras. Agora, Jesus mostrava também ao jovem rabino o que fazer para adquirir resistência contra as investidas dos espíritos inferiores. Saulo de Tarso e os seus acompanhantes caíram em terra com a presença de Jesus. Foi nessa postura, literalmente humilhado, que ele assumiu um novo estado de espírito e conseguiu se libertar dos sentimentos nefastos que lhe eram impostos por espíritos trevosos enquanto defensor da lei. Ao ser privado da visão física, Saulo conseguiu abrir os seus olhos espirituais e vislumbrar a verdade naquele homem que, exemplificando também humildade, apresentou-se: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entretanto, não foi só pela presença do Cristo que este fenômeno de libertação espiritual se realizou. Foram necessárias também a imediata aceitação e a boa vontade do espírito Saulo, agora adquiridas pela profunda queda existencial. Esta sua nova postura em humildade é demonstrada na imediata interrogação: Senhor, que quereis que eu vos faça? A resposta de Jesus a Saulo constituiria a sua primeira lição. Evidenciando a força do perdão, o Mestre o encaminharia para junto dos cristãos de Damasco, facultando-lhe dar o primeiro passo no desenvolvimento do amor aos inimigos. Ao libertá-lo daqueles espíritos nefastos e determinar que o novo discípulo, cego, caminhasse até à cidade de Damasco e que lá aguardasse o socorro da parte daqueles cristãos aos quais ele buscava assassinar,
Jesus delega aos inimigos de Saulo a recuperação da sua visão e a recondução da sua própria vida. Ao atender a essa temerária recomendação daquele até então odiado Jesus, Saulo de Tarso estabeleceu o modelo da verdadeira fé cristã. Discípulo fiel, ele empenharia a própria vida para divulgar essas duas forças espirituais, amor e perdão, como a base fundamental da Boa Nova do Cristo. A divina pedagogia de Jesus nessa história mostra-se não apenas pela confiança nele imediatamente adquirida pelo jovem rabino, mas também por um outro personagem. Logo após recomendar a Saulo que continuasse a sua jornada até Damasco e aguardasse por socorro, no que foi atendido, Jesus apresentou-se a um velho discípulo chamado Ananias, que havia se refugiado naquela cidade exatamente para escapar do terror imposto por Saulo contra os cristãos na cidade de Jerusalém. Esta lição é relatada também por Lucas no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 19. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias? Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações gentílicas, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu. Entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. A visão de Jesus ressuscitado e o perdão de Ananias fez com que o recém-convertido apóstolo iniciasse, de modo apressado, a sua pregação da Boa Nova. Entusiasmado pela descoberta da verdade do Cristo, o jovem rabino procurou por seus antigos confrades judeus na sinagoga de Damasco, onde corajosa e ingenuamente pregaria pela primeira vez sua mensagem. Saiu de lá ameaçado de morte, tendo que ser resgatado por seus novos irmãos, os cristãos, os quais, de modo vergonhoso, lançaram-no dentro de um cesto de vime como a um animal por sobre as muralhas da cidade. No entanto, após aquele inequívoco exemplo de fé do venerando Ananias, que, vencendo o temor da morte, demonstrou haver assimilado a inusitada máxima de amor ao inimigo recém-inaugurada por Jesus, Saulo de Tarso, rompendo também as cadeias do ódio determinadas pela lei do talião, e lembrando-se do exemplo de coragem e do perdão da sua primeira vítima, o jovem pregador cristão Estevão, retoma a sua obstinada busca pela verdade. Desprezando as ameaças de morte da parte dos seus antigos confrades em judaísmo, corajosamente encaminha-se para Jerusalém, numa humilde tentativa de reconciliar-se consigo mesmo e com os discípulos do Senhor, que lá enfrentavam as consequências das injustas e terríveis investidas por ele iniciadas e que agora eram levadas às últimas e trágicas consequências. Naquela sua amada Jerusalém, Saulo de Tarso constataria a verdade da afirmação de Jesus, do muito que lhe seria necessário sofrer em favor do seu nome. Entretanto, foi ali também que ele reencontrou-se consigo mesmo, com o Cristo
e com os seus discípulos. Mesmo diante de todas as ameaças e as dores suportadas, tendo-se livrado do assédio daqueles espíritos nefastos e readquirido a intuição espiritual do seu acordo com Jesus antes daquela encarnação, o apóstolo confiou plenamente naquela promessa do Senhor registrada no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 16 a 18. Levanta-te e fica em pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio para lhes abrires os olhos e assim se converterem das trevas à luz e da autoridade de Satanás para Deus. Aquele reencontro do discípulo com seu mestre nas portas da cidade de Damasco, além dos fenômenos de cegueira e de desobsessão espiritual, foi marcado também pela renovação da promessa do Cristo de que seu apóstolo não ficaria abandonado. Reavivando na consciência do espírito Saulo aquele compromisso por eles firmado antes de os dois mergulharem naquela roupagem terrena, Jesus lhe promete que apareceria ainda outras vezes durante a sua trajetória apostolar. Assim, mesmo após o Pentecostes, quando demonstrou a abundância da faculdade mediúnica em todos os seres humanos, Jesus ainda não voltaria em definitivo para o seu mundo espiritual. Ao contrário, como era de se esperar de um espírito puro, responsável pela construção do reino de Deus entre os homens, ele permaneceria atento à orientação dos seus discípulos para a divulgação dessa boa nova. As diversas oportunidades em que os médiuns Simão Pedro e Paulo de Tarso mantiveram contato direto com o Espírito do Senhor evidenciam seu zelo na realização da obra do Pai. Cumprindo de imediato o seu compromisso como o divino tutor, Jesus aparece novamente a Saulo de Tarso tão logo o jovem discípulo retornou para a sua cidade santa, decidido a enfrentar o seu passado e os seus antigos confrades, expondo-se ao risco de suportar a mesma violência que ele outrora impingira aos primeiros adeptos do Cristo. É ele mesmo quem narra esse fenômeno espiritual registrado por Lucas também no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 17 a 21. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém e orando no templo, sucedeu-me entrar em êxtase. E vi o Senhor que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Retruquei então: mas, Senhor, eles sabem que era eu quem andava prendendo e vergastando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. E quando derramavam o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio estava presente, apoiando aqueles que o matavam e mesmo guardando suas vestes. Ele, contudo, me disse: vai, porque é para os gentios, para longe que quero enviar-te. Foi assim, impulsionado diretamente pelo Espírito Jesus desde aquele primeiro encontro na aridez da estrada de Damasco, que Saulo de Tarso iniciou a sua longa, sofrida e bem-sucedida trajetória de divulgador da Boa Nova do Cristo. Durante os mais de 30 anos em que caminhou pelo mundo greco-romano divulgando o Evangelho, nunca lhe faltou a companhia do Espírito Jesus nos momentos mais duros e de cruciais tomadas de decisões, que não apenas o orientava quanto ao caminho a seguir, mas igualmente lhe amparava nos momentos de fraqueza, sustentando nele o bom ânimo. Com a sua presença constante e o esforço incondicional do novo discípulo, Jesus fez de Paulo o depositário fiel do seu amor, trabalhando na construção do reino de Deus entre os homens e carregando este seu vaso escolhido para onde a sua divina vontade desejasse, para que ele espalhasse o seu evangelho de luz entre todos os povos.